Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Boa tarde a todos, aqui é o Padre Charles falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a esse programa Igreja em Saída. Estamos mais um dia aqui presentes, né, falando um pouquinho sobre algumas homilias, algumas mensagens importantes que o Papa tem para nos falar, né? E ontem nós começamos com... Semana passada nós iniciamos um sermão que o Frei Roberto Pasolini pregou para o Papa lá no Vaticano nessa quaresma, né? Frei Roberto Pasolini, para quem não conhece, ele é o pregador oficial do Papa. Então ele faz as pregações de quaresma, de advento, né? Como uma forma de ajudar o Papa a rezar também. E os irmãos cardeais que estão ali, os bispos que estão ali também, tá bom? Então, falamos um pouquinho sobre a primeira parte desse sermão, né, que nós iniciamos semana passada, e agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre a humildade, né, que foi muito importante na vida de Francisco de Assis, né, e que nós devemos também imitar. Mas a humildade como medida, né? Então, São Francisco, ele... do seu processo de conversão, nós estávamos falando isso semana passada, né? A conversão não diz respeito muito a parar de fazer coisas, mas mudar a mentalidade, mudar o jeito de ser, né? Literalmente falando, que a graça vai nos proporcionando, né? Antes de iniciarmos, queridos, gostaria de falar com vocês sobre a nossa campanha Casa de Todos. Vocês que nos ajudam aqui no santuário sabem a nossa luta mensal para poder conseguir fechar o mês em 100%. Então, se você quer nos ajudar por meio desse QR Code que está aparecendo aí embaixo na tela, esse QR Code aqui, né, perto do momento aqui, e esse aqui, então você pode nos ajudar fazendo a sua doação e nos ajudando a chegar aos 100%, tá bom? Estamos em 62%, falta um pouco ainda, mas precisamos da sua ajuda, tá bom? Não deixe de nos ajudar e colaborar com o santuário, né? Tudo que nós fazemos aqui é para evangelização, tá bom? Deus abençoe você desde já. Muito bem, sem demoras, vamos iniciando o nosso programa essa tarde. Então vamos falar um pouquinho sobre a humildade como medida na vida de São Francisco de Assis nesse sermão maravilhoso do Frei Roberto Pasolini, tá bom? Na história da Igreja, Francisco de Assis é conhecido por ter abraçado a pobreza radical, que escolheu como forma essencial da sua vida evangélica, né? A senhora pobreza, a dama mais bonita que ele já conheceu, né? Contudo, se lermos seus escritos com atenção, percebemos que seu amor pela pobreza jamais esteve dissociado de uma profunda estima pela humildade, né? Então as duas se encontram, pobreza e humildade, elas estavam juntas, né? Na regra não bulada, né, que foi uma primeira regra que São Francisco escreveu antes de recorrer ao Papa, né? Ele escreve: todos os irmãos devem se esforçar para seguir a humildade e a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo.
certo? Em uma famosa louvação, né, de um louvor que São Francisco ele gostava muito de cantar, né? Então, ele fazia esses momentos assim, e ele gostava muito de cantar. Então, ele escreveu: Senhora, santa pobreza, que o Senhor te salve, a ti e a tua irmã, santa humildade. Então, ele via as duas como irmãs. Olha que bonito. Explicando como as duas virtudes atuam juntas para purificar o homem. Então, pobreza e humildade ajudam a purificar o nosso coração, né? Vai dizer São Francisco, saudação às virtudes: a santa pobreza confunde a ganância, a avareza e as preocupações desse mundo. Porque quem se torna pobre por amor ao reino dos céus, né? Digamos assim, ele não vai se preocupar com obter coisas, guardar coisas e preocupar-se com coisas desse mundo. Ele é pobre até nisso, né? Pobreza é muito mais do que você não ter muitas coisas. É você ser desapegado, né? Ser desapegado. E a santa humildade confunde o orgulho e todos os homens que estão no mundo. Olha só. Então, pobreza e humildade são coisas importantíssimas para vivermos segundo São Francisco de Assis. Porque elas nos poupam de todo esse rebuliço que o mundo vai colocar na nossa cabeça. Que você tem que consumir, 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 que você tem que ser desse jeito, daquele outro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Então isso ajuda o homem a se purificar, segundo Frei Roberto Pasolini. Para São Francisco, pobreza e humildade são inseparáveis, pois brotam diretamente do mistério da encarnação. Olha onde São Francisco vai buscar isso, hein? No mistério da encarnação. Na carta a toda a ordem que São Francisco escreveu, refletindo sobre o mistério eucarístico, ele exclama: ó sublime humildade! Ó humilde sublimidade que o Senhor do Universo, Deus e Filho de Deus, se humilhe a ponto de se esconder para a nossa salvação sob a aparência modesta do pão. E após a experiência nos estigmas no Monte Verna, ele se volta para Deus dizendo: Tu és a humildade. Um escrito chamado Elogios de Deus Altíssimo. Então, olha que bonito. São Francisco buscando no mistério da encarnação a humildade de Cristo, que se encarna, e a sua pobreza, de se esvaziar da sua divindade, digamos assim, né? E se esvaziar do seu, digamos assim, do seu estado todo-poderoso para vir habitar no meio de nós. Isso é muito bonito. Para Francisco, o Cristo pobre e humilde não é apenas mais uma imagem devocional, mas o nome mais preciso daquele Deus revelado na encarnação e Páscoa de seu Verbo eterno. O nome mais preciso. Na pobreza e na humildade, ele reconhece os próprios traços de Deus, a quem o homem é chamado a experimentar porque foi criado à sua imagem e semelhança. Então, o que o Frei Roberto está falando aqui? Né? São Francisco, na sua pobreza e na humildade, ele reconhece os próprios traços de Deus a quem o homem é chamado a experimentar, né? A pobreza e a humildade de Deus, porque foi criado à sua imagem e semelhança. E se Deus, esse Deus Altíssimo, se fez pobre e humilde, nós devemos também fazer essa experiência. Pobreza e humildade. Lembrando aquilo que Jesus fala no Monte das Oliveiras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Certo? Então, olha que bonito isso. E ele fala uma coisa importante também.
se a pobreza na forma radical vivida por Francisco diz respeito apenas àqueles que se sentem chamados a tal vocação, né? Então você vai lá, vê os frades, se sente chamado àquilo. Na humildade, a humildade é um caminho que toda pessoa batizada é chamada a seguir. Toda. Se deseja colher plenamente a graça da vida em Cristo. E é uma coisa que eu estava falando com vocês alguns programas atrás, quando eu falei da virtude da humildade, né? Por quê, queridos? Sem humildade não existe como você deixar a graça agir no seu coração. Muitas vezes a graça não age no nosso coração por falta de humildade. A gente é muito orgulhoso. E aí Deus não consegue, né? Deus é aquele que bate a porta. Eu já tenho falado isso há muito tempo. Ele bate a porta do nosso coração e ele espera que a gente abra. Se a gente for humilde, nós vamos reconhecer. Opa, peraí, tem alguém batendo, né? O meu Senhor está lá fora esperando. Agora, se a gente for orgulhoso, a gente fala, eu não preciso de você, eu faço tudo sozinho, sai daqui. É importante, então, nós exercitarmos isso no nosso coração, né? Vale a pena, então, vai dizer o Frei Roberto, redescobrir o verdadeiro significado de uma palavra frequentemente mal compreendida, começando pela sua etimologia, né? O verbo humildade. O latim humilitas está relacionado com humus, que significa terra. Então, ele vai falar sobre sobre o termo humildade. Então, humildade é do latim, humilitas, que significa, que vem de humus, né? Que significa terra. O humilde é aquele que vem da terra, que pertence à terra, que nunca se esquece de que é terra. E aqui nós lembramos uma coisa bonita. O gesto das cinzas que inicia a quaresma não é um convite à tristeza ou à autodepreciação, é uma restauração à verdade. Quando o sacerdote, né, coloca cinzas sobre as suas cabeças, né, e ele fala, lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar, isso não é uma depreciação, é uma verdade. E a gente até canta, né? Não te esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Por quê? Porque é uma verdade, né? Nós voltaremos da onde nós viemos. Isso não quer dizer, queridos, né, que nós terminaremos essa vida de forma triste. Nós cremos na ressurreição dos corpos, né? Na ressurreição da carne. Mas isso quer dizer que, diante da nossa vida, né, nós temos que ter a humildade de saber que nós somos seres finitos. Seres finitos que temos a brevidade da vida, que nós não sabemos quando virá, né? É a maneira que a igreja encontra de nos reconectar com a nossa essência mais autêntica, libertando-nos do peso sufocante daquilo que não somos, né? Não somos seres, né, celestes. Nós somos criados do barro, né? Assim como Gênesis vem falar. Então, queridos, a humildade tem a ver com isso, né? Saber de onde você é, a sua verdade como ser humano, né? E ele fala, no entanto, a humildade muitas vezes foi mal compreendida, né? No mundo clássico, esse conceito quase sempre teve uma conotação negativa. Olha lá, o mundo clássico, hein? Que nos deu várias coisas. O mundo clássico atrapalhou um pouquinho, né?
indicava o que era insignificante. Humilde é aquilo que era insignificante, miserável, servil. Alguns filósofos, como Spinoza e Nietzsche, posteriormente herdaram essa desconfiança, vendo na humildade tanto uma triste paixão, nascida da contemplação da própria impotência, quanto virtude de covardes que elevam a mera fraqueza a um valor, né? Então aqui nós temos o pior da filosofia que a gente pode ter, né? Porque é uma visão sem esperança. A humildade é vista como algo horrível, como algo que não agrega nada ao homem, né? E aqui, então, ele cita esses dois, né? Spinoza e Nietzsche. Virtude de covardes que elevam a mera fraqueza a um valor, né? Então, para eles, humildade é fraqueza, não é valor nenhum, né? Mesmo dentro da história espiritual cristã, a humildade sofreu distorções também, reduzida a um exercício de autodesprezo para alguns, mortificação por si só, às vezes até uma máscara de hipocrisia. Entende? Por essa razão, tornou-se uma palavra difícil de pronunciar e ainda mais difícil de incorporar, porque os maus exemplos também, os maus entendimentos da palavra foram sendo vivenciados, né? Mas a humildade cristã nada tem a ver com essas falsificações. Porque quando é mal compreendido, isso não quer dizer que é verdadeiro, certo? A tradição deixou isso bem claro. A humildade não é simplesmente uma virtude a ser adquirida pela força da vontade. Em vez disso, é uma forma de habitar o mundo e os relacionamentos. Sabia dessa? Humildade como uma forma de habitar o mundo e os relacionamentos. É o fruto de uma experiência, muitas vezes marcada por humilhações que coloca em perspectiva a imagem inflada que temos de nós mesmos e nos reconduz à verdade. Então, quando você consegue lidar com a verdade do que você é verdadeiramente, isso purifica o seu coração, né? E aí ele fala, é um dom do Espírito antes mesmo de ser um exercício ascético. Dom do Espírito, fruto do Espírito Santo, humildade, né? Porque vai te colocar diante da verdade. E a verdade é uma só, somos imagem e semelhança de Deus, criados por Ele, por amor, sim, mas finitos. E, ainda assim, miseráveis pecadores. Teve uma vez que eu lembro disso que eu li num livro sobre a vida de São Francisco. Ele falava que ele era o maior pecador do mundo, se ele não tivesse a graça de Deus. E ele fala que o que segurava ele era como um fio de cabelo. O que segurava ele, a graça que segurava ele era como um fio de cabelo, né? Se não fosse por esse fio de cabelo que o segurava, ele seria o maior dos pecadores, né? Então, olha só a consciência que Francisco tinha de si mesmo, né? De toda a sua capacidade para não seguir a Deus. E olhe o que a graça de Deus foi fazendo na vida dele também. Importante a gente ver isso também, né? Então, queridos, é um dom do Espírito, a humildade, né? E diante disso a gente precisa se perguntar também como nós enxergamos isso. Será que a gente tem essa consciência de que a humildade é uma relação, é fruto de uma experiência que nós vivemos,
que coloca em perspectiva essa imagem inflada? Será que a gente já sofreu essa experiência antes? De humildade, de confronto com a nossa miséria? Pode ser que não, né? Jesus sabia disso tão bem que fez da humildade a única qualidade que nos pediu explicitamente para imitarmos ao longo do Evangelho. Ele não diz, aprendam de mim a fazer milagres ou a ressuscitar mortos, vai dizer o Frei Roberto. Ele simplesmente diz, aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. Então, o exemplo de Cristo é o maior exemplo. Ele pediu, né? O exemplo de Cristo é humilde, manso e humilde. Nessa única palavra, ele resumiu toda a sua maneira de ser no mundo, manso e humilde. Por isso que a gente precisa tanto pedir a mansidão, né, essa paciência e a humildade, para que a gente possa viver bem o nosso testemunho no mundo, né? E aí a gente pode também se perguntar, né? Como é que anda a minha paciência com o próximo? Como é que eu vejo isso? Como é que eu enxergo os defeitos do outro? Se falta paciência, falta amor. Se falta amor, precisamos rezar mais, né? Então, queridos, ele vai dizer: os padres da igreja tiraram uma conclusão radical disso. Viver a humildade não significa acrescentar algo a uma vida cristã normal, não é um acrescentar, mas compreendê-la profundamente à luz do Evangelho. Aprender o que significa humildade, tá bom? E ele fala, a pessoa humilde é simplesmente a cristã. Santo Agostinho, convidando Dióscoro, que era um amigo dele, né, a abraçar a fé cristã, escreve: o caminho da verdade é este. Primeiro, a humildade. Segundo, a humildade. Terceiro, a humildade. E sempre que me perguntasses, eu te responderia assim. Sem humildade não tem mudança de vida. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois no segundo bloco nós voltamos falando um pouquinho mais sobre essas virtudes tão importantes, né? A humildade e pobreza como uma mudança de rumo na vida de Francisco de Assis e também para a nossa vida nessa quaresma. Não sai daí que a gente volta já já.
somos o Santuário de Santa Rita de Cássia. Lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Souza e eu tenho um convite especial para você. Todas as terças-feiras, 8h30 da noite, você é o nosso convidado no programa Som e Vida, aqui no canal Santa Rita TV. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando um pouquinho hoje sobre virtudes, né? Sobre pobreza, humildade na vida de São Francisco de Assis, tudo isso dentro da primeira pregação que o Frei Roberto Pasolini fez para o Papa esse ano lá no Vaticano na Quaresma, tá bom? Então, estamos acompanhando aqui, né? E falando um pouquinho sobre, sobre o que é a verdadeira humildade na ótica cristã, o Frei Roberto continua. A humildade não empobrece o homem. Ela o reconecta com a sua essência. Não diminui o homem. Reconecta ele com sua verdadeira grandeza. A humildade é uma virtude dos fortes, né? Digamos assim. É por isso que está tão intimamente ligada à conversão. O pecado original surge precisamente na recusa da humildade. Quando a gente recusa ser humilde, da recusa em nos aceitarmos como seres humanos, finitos e dependentes de Deus. Essa é a revolta maior. Né? A conversão, portanto, não pode ser defendida, senão como um retorno, não pode ser entendida, senão como um retorno à humildade. Não rebaixamento a um nível inferior, vai dizer ele. A própria realidade, mas um retorno para a própria realidade. É lidar com a verdade, né? Uma descida da falsa autoestima para a própria verdade, para descobrir que essa verdade, em última análise, é bendita desde o princípio. Então, olha só o que a humildade vai fazer na vida da gente, né? Isso é muito importante para nós, né? E diante disso, queridos, a gente precisa se perguntar, né? Como anda a nossa vida de humildade para a gente poder, de alguma forma, caminhar, né? Caminhar em vista da Páscoa, né?
Sem humildade, queridos, a gente não consegue viver bem a quaresma. A pessoa verdadeiramente humilde, ela vai saber, olha, eu tenho essas limitações e o meu limite é esse, certo? Eu posso trabalhar para que esse limite aumente. Até o momento eu consigo? Não sei. Mas é importante a gente continuar, né? A gente continuar a fazer sempre a vontade de Deus, né? A vontade de Deus e não a nós. Por isso que na quaresma é tão importante a gente exercitar a humildade, né? Por isso que a gente faz penitência, por isso que a gente usa a caridade, né, diante das várias, como se diz, das várias dificuldades que a vida nos dá, para a gente exercitar a paciência, exercitar a mansidão, né? Então, São Francisco ele tem muito para nos ensinar, muito mesmo, né? E o Papa Francisco também tem um gesto que ele fez muito tempo atrás no seu pontificado, né? Que eu me lembro como se fosse hoje. O Papa ele foi visitado por alguns bispos de um lugar que estava em conflito, né? Um lugar que estava em conflito e os bispos não se conversavam, parece que estava em conflito entre eles, alguma coisa assim. O Papa Francisco, ele faz o seguinte gesto. Ele se abaixa, ele se ajoelha e ele beija os pés do bispo que estava ali na frente dele. Ele, sendo bispo de Roma, sendo papa, ele se ajoelha e beija o pé do outro bispo, como se fosse um irmão falando com outro irmão. Então, o pessoal está mandando um oi aqui para vocês. Então, queridos, é muito legal isso da parte do Papa, porque mostra também digamos assim, como Deus vai trabalhando na vida, até mesmo do vigário de Cristo, né? O vigário da igreja, aquele sem a qual nós não estaremos aqui falando com vocês. Então, queridos, é uma coisa muito bonita isso, né, que o Frei Roberto Pasolini fala para nós, né? E mostra para nós também quão importante é a vida de santidade que a gente precisa ter, né? A vida de santidade não é algo de brincadeira, não. É algo muito sério, né? Que diz respeito até à nossa salvação. Então, queridos, a conversão não pode ser defendida senão como um retorno à humildade. Isso é conversão também, né? E precisamos trabalhar para que isso possa acontecer de forma mais virtuosa, de forma mais plena, de forma mais forte na nossa vida, né? Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês aqui, ora bolas, né? Então é um pouco isso que eu tinha para dizer para vocês, né? E aí o Frei Roberto, né, ele vai entrar na outra, digamos assim, em outra parte do seu sermão, que é a parte do abaixar-se, né? Lembrando também o mistério da encarnação, que Cristo, ele esvazia-se, Francisco também precisou esvaziar-se. Esvaziar-se do seu orgulho, esvaziar-se de si mesmo, das suas expectativas, das suas seguranças, para viver segundo o coração de Deus. E amanhã, então, a gente continua
essa nossa peregrinação por esse sermão maravilhoso que o Frei Roberto vai nos apresentar, né? E desde já eu gostaria de agradecer você que está nos acompanhando aí, né? Pelo chat. Se você gostou desse conteúdo, peço para que você curte, comente, compartilhe, para que a gente possa continuar trabalhando, né, em cima do nosso programa aqui, né, que a gente prepara com tanto carinho para vocês. Só relembrando uma coisa importante de ontem, né, vamos ver aqui, eu vou relembrar com vocês as etapas que o Frei Roberto Pasolini vai falando, né. Então, primeiro, ele desdobra a homilia dele, o sermão, em 5 partes, né? A gente já falou um pouquinho sobre a mudança de gosto que a graça produz, né? Que é um pouco da conversão. Também falamos a alteração provocada pelo pecado na nossa vida e necessidade da cura radical que a graça vai produzir, certo? E agora a gente falou sobre humildade como verdadeira medida da grandeza humana. Olha só que importante. Humildade como verdadeira grandeza humana. Verdadeira medida da grandeza humana, né? A grandeza humana é meio que um paradoxo, né? A grandeza humana se faz pela humildade, né? E pode parecer aquilo que eu estava falando, né? Pode parecer que a humildade é só fraqueza, pode parecer que a humildade é um devaneio, é uma falta de interesse, talvez, né? Mas não. A pobreza e a humildade como virtudes são aquilo que são chamados, são atos corajosos, porque não é fácil, gente. A vida virtuosa, ela não é uma vida de regalias. A vida virtuosa é uma vida que diz respeito muito a renúncias, né? Aprendizados, alguns tombos, porque ninguém aprende tudo certinho, né? Às vezes a gente precisa aprender duras lições nessa vida, né? Mas vale a pena, né? Por exemplo, sem isso não há santidade, a gente não cresce na humildade, a gente não cresce na vida cristã, né? E o Frei Roberto, ele fala sobre isso, né? E então, nos próximos programas, vamos ver aqui. Nos próximos programas, nós vamos ver a escolha de se tornar menor como forma própria de vida batismal. Olha só. Então amanhã a gente vai começar a ver isso, hein? A escolha de se tornar menor como forma própria de vida batismal. E por último, nós veremos também aqui a natureza contínua da conversão, que não se realiza de uma vez por todas, mas sempre recomeça, mostrando que a conversão é um processo. Não existe aquele negócio, conheci Jesus, pronto, acabou. Não dá, né? É sempre um processo que a gente vai se abrindo e a graça vai correspondendo a esse processo, né? Legal isso, né? Queridos, um pouco é isso que o padre tinha para falar hoje, tá bom? Chegamos com visita aqui no nosso estúdio. Armando Mateus, que está aqui. E aí a gente vai agora dar uma olhadinha nos tweets. Tweets não pode, né? É nas mensagens. Nas mensagens que mandaram aqui para nós. Vocês que estão nos acompanhando, né? Não esqueçam de curtir, comentar aqui embaixo e mandar uma boa tarde aí, compartilhando com seus amigos, para que vocês possam também nos ajudar na divulgação, tá bom? Vamos lá. Quem que mandou mensagem hoje? Protília, você está aí, Protília?
A Protília sempre está participando do programa aqui. Vamos ver. Vai lá, Matheus. A Protília, olha lá. Boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Deus abençoe. Não, calma lá, volta lá. Não li, não. Tem que ler. Padre Charles, que alegria acompanhar seu programa todos os dias. Nos aproxima de Deus, que Deus continue abençoando sua missão. Obrigado. Estamos aqui assistindo, eu e a pequena Alice. Abraço para Alice também. Isilda mandou uma boa tarde. Deus abençoe, dona Isilda. Obrigado pela participação. É a maior bênção. Temos a graça de Deus. Euzinha, não sou nada sem ele. Ninguém é, né, dona Isilda? Ninguém é. Bernadette. Boa tarde, Padre Charles. Sua bênção. Deus abençoe, Bernadette. Uma boa tarde para você. Leandro também mandou aqui. Uma boa tarde, Leandro. Para você, toda a família. Deus abençoe. Isa Pancionato, que está na minha frente. Boa tarde, Isa. Deus abençoe. Vamos lá, quem mais? Temos mais? Não? Tá bom. Alguém aí que está falando com a gente é fora de Indaiatuba? É de longe, né? Manda aí no chat também para mim saber. Estou falando de Miami, estou falando do Chile, estou falando do Nova York, estou falando sei lá da onde que você está falando, né? Importante. Então, queridos, daqui a pouquinho, dentro de uns 10 minutinhos mais ou menos, teremos o nosso terço da misericórdia, como habitualmente acontece aqui no nosso santuário, e logo em seguida teremos a nossa Santa Missa, hoje com o Padre Rogério, tá bom? Então não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, né? Mandar suas dúvidas para nós aqui no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp daqui? Tem um WhatsApp aqui também, né, Matheus? Tem? Não tem? Bota aí na tela qualquer coisa, onde é que é? Qual que é o número? Vê o número aí. Qual que é o WhatsApp para o pessoal mandar mensagem aqui para vocês, tirando dúvida, essas coisas. Enquanto o Matheus está procurando aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre a festa de Santa Rita que está chegando, né? Estamos animados aqui no santuário com essa festa, já tivemos várias reuniões, né? Para acertar os detalhezinhos da festa. E se você tem interesse de adquirir, né, os eventos que a gente vai ter, você pode entrar pelo site do Simpla, né, simpla.com.br/Santuário Santa Rita, né, e procura lá. Teremos toda a arte da festa, nós já temos aqui tudo certinho, né? Vamos lá. E aí você pode adquirir, mas uma coisa importante, são números limitados, são lugares limitados. E aí, diante disso, a gente pede para que vocês se antecipem para vocês não ficarem de fora, né? Teremos o costelão, fogo de chão, teremos a corrida, teremos futebol, vôlei, teremos o Festival Som e Vida, né? Festival Som e Vida com Juninho Casimiro, Liana Ribeiro, o pessoal daqui do santuário, do ministério... Qual que é o nome do ministério, Matheus? Lembra aí? Ajuda o padre. Antila Domini, Luz do Alto também. Qual que é o outro? Ramon e Rafael, que o pessoal gosta bastante. Qual que é o nome do outro? Vida e Reluz, que esse daí eu quero ver bastante, faz tempo que eu conheço desde a época do grupo de jovens. Hein? DJ Moisés. Moisés virou DJ agora, olha só como é que é a coisa. Que coisa, hein? Então, esse festival foi feito para vocês aqui de Indaiatuba, então não deixe de participar, tá bom? Tem coisas no Espaço Viber, tem coisas que vai ser lá no Parque do Mirim, tem coisa que vai ser lá no Espaço Pet, no Parque Ecológico, então tem evento para todos, né? E eu vou estar participando por aí, dando um giro com o pessoal aqui do santuário, prestigiando também tudo isso, tá bom? Deus abençoe vocês que estão nos ajudando aí com tudo, e se você tiver interesse, nós também estamos com a venda do cartelão, do Super Show de Prêmios nosso, né? Esse ano estamos até com um carro, o quarto prêmio é um carro,
carro, sabe? Carro, 4 rodas, volante, motor, carro, né? E o preço está muito acessível, né? Você pode procurar os nossos agentes aqui para poder adquirir esse cartelão também. Vem fazer parte dessa festa com a gente. Corre que dá tempo. Tem mais de um mês, pouco mais de um mês para começar a festa, tá bom? Então, se você gostou desse programa, por favor, não deixa de curtir esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas e a nossa evangelização possa ir se expandindo aí também, tá bom? Eu vou dar a bênção final, né? E depois, daqui a pouquinho, vocês ficam com o Terço da Misericórdia e a Santa Missa, tá bom? Desde já, muito obrigado por você que participou. Mandar um abraço aqui para todo o pessoal aqui do santuário que nos ajuda, Dona Andréia, a Bruna, que fica lá em cima ajudando o pessoal, o Eric, a Adriana, Regina também, o Adair, que está aqui também, sempre ajudando a gente, nossos agentes de pastorais, pessoal das comunidades, da comunidade São Pedro, da comunidade São João Batista, da Aparecidinha, da São Lourenço, da São Vicente, né? E o pessoal aqui que frequenta o santuário, que está sempre aqui, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, São Bento e São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa Igreja em Saída.